Oi, gente, tudo bem? Vocês estão preparados para brincar comigo na Páscoa da Biblioteca? Então, olha só, para a gente brincar hoje de caça às cenouras, vocês vão ter que ficar bem atentos aos coelhinhos que vão aparecer aqui neste vídeo. Eu vou apresentar 3 coelhos especiais que habitam 3 historinhas lindas na nossa biblioteca. Claro que nós temos muitos outros livros com coelhinhos como personagens principais, mas eu peguei 3 aqui para destacar. E na hora de caçar as cenourinhas, vocês vão ter que lembrar da história, hein? Lembre o nome, características, o que eles fizeram nessas historinhas, tá? Porque vão ter perguntas ligadas ao caça-cenouras. Fechado? O primeiro coelhinho que eu amo, todo ano eu tenho que falar dele. E as crianças não se cansam. Ele se chama Felpo Filva. Ele foi criado e ilustrado por nada mais nada menos que Eva Furnari. O Felpo, ele é um coelhinho muito especial e diferente de todos os outros, porque ele já se apresenta logo no início da história como um coelho escritor poeta. Além disso, tadinho, lá na infância dele sofreu muito, porque ele tinha uma orelhinha menor do que a outra. Então ele acabou se isolando no mundo da escrita, porque os outros coelhinhos e as outras criancinhas da escola zombavam dele. Então ele ficou um pouquinho tristinho, um pouco paranoico e neurótico com tudo que faziam com ele na escola, né, gente? Tadinho do Felpo. Mas apesar do Felpo ser um coelho poeta, isolado um pouco do mundo e um pouco neurótico, né, porque sofreu muito na sua vida, ele tem um belo dia que a vida dele muda. Se revolucionou porque ele recebe a carta de uma fã, de uma coelha chamada Charlot. Ele ficou indignado no início porque a Charlot criticava os poemas dele. E a partir de então ele ficou tão indignado que ele falou assim, não, eu vou trocar correspondências com essa tal de Charlot e entender por que ele está falando mal das minhas poesias. Aí eles começam a trocar o quê? Cartas e cartas. E vão criando uma linda amizade entre eles até que vira o quê? Um namoro, um grande amor entre os dois. E esse livro aqui é sempre destacado também, porque de uma forma muito divertida, as crianças passam a conhecer tipos de documentos diferentes, tipo de escritas de textos diferentes. Por exemplo, quando o Felpo manda para Charlot a receita de bolinhos de chocolate que ele conheceu com a avó dele. Assim, as crianças passam a conhecer como é que é a estrutura de uma receita. E nessa historinha de Ana Maria Machado, nós vamos ter um conto sobre a Páscoa diferente. Será que a Páscoa é só sobre chocolate, ovinhos, coelhinhos? Será que é só sobre criança querendo chocolate? Ou adulto também pode querer chocolate, hein? E aí ela vai mostrar o quê? Que existe tanto uma criança, um menininho querendo muito chocolate, mas também assim, será que a gente já parou para pensar que os coelhinhos trabalham muito e ralam muito na Páscoa? O que as famílias dos coelhinhos pensam sobre a Páscoa? Vamos ver agora. Então, vamos começar a nossa historinha. Todo mundo sabe que quando vai chegando a Páscoa, as crianças vão começando a pensar em comilanças, em ovos coloridos, de chocolate, em coelhinhos. Mas o que pouca gente sabe é que quando vai chegando a Páscoa, os coelhinhos vão começando a pensar em comilanças, em cenouras coloridas e em crianças. E o nosso menino central da história, Joãozinho, estava muito ansioso na véspera da Páscoa, tão ansioso que parava até de brincar, de correr e só abordava os amiguinhos perguntando assim, coelhinho de Páscoa existe mesmo? Será que eu vou ganhar muitos ovinhos? De um outro lado, também tínhamos o quê? Um coelhinho muito ansioso também no fundo do jardim, lá na sua toca. O coelhinho Dudu também às vezes parava de pular e brincar e perguntava aos outros coelhos ansioso: menino de Páscoa existe mesmo? Será que eu vou ganhar muitas cenourinhas? Quando chegou o domingo de Páscoa, Joãozinho pulou da cama bem cedinho e lá se foi para o jardim procurar os ovos de chocolate que o coelhinho de Páscoa deveria ter trazido para ele. Procurou e nada achou. Já o coelhinho Dudu acordou ainda mais cedo, saiu da toca aos pulos e lá se foi pelo meio das moitas, procurando as cenourinhas que o menino de Páscoa deveria ter trazido para ele. Procurou e nada achou.
Até que, de repente, os dois viram uma coisa se mexendo do outro lado de uma planta. Foi então que o menino viu o coelho e o coelho viu o menino. Que confusão! Corriam pelo jardim todo. O menino atrás do coelho, de repente o coelho atrás do menino. Que confusão, gente! E nessa confusão, brincavam e pulavam e riam, até que se embolaram. Dudu segurou a camisa de Joãozinho e Joãozinho segurou as orelhas de Dudu. Bom dia, coelhinho da Páscoa, disse Joãozinho. Mas você estava atrasado, até pensei que você não vinha. Mas o coelhinho respondeu: bom dia, menino de Páscoa, você estava atrasado, até pensei que você não vinha. Ué, mas não é você que traz os ovos de chocolate para mim? Disse Joãozinho. Ué, não é você que traz as cenourinhas coloridas para mim? Disse o coelhinho Dudu. Os dois conversaram, ficaram meio tristes e cada um foi para sua casa. O pai de Joãozinho estava se levantando quando o menino contou ao Joãozinho o que havia acontecido no jardim e falou: eu fiquei triste, mas tenho mais pena ainda é do coelhinho. Ele queria tanto mais cenouras coloridas, que ideia mais maluca, hein, papai? Onde já se viu cenoura colorida? Ia ser tão bom se a gente pudesse ajudar o coelhinho. Aí o pai: então vamos dar um jeito. E o pai de Dudu estava se levantando quando então o coelhinho não perdeu a oportunidade de contá-lo o que havia acontecido no jardim e falou: eu fiquei triste, papai, mas tenho mais pena ainda é do menino. Ele queria tanto uns ovos de chocolate coloridos. Que ideia mais maluca, hein, papai? Onde já se viu ovo de chocolate? Ovo é de clara e gema. Aí o papai diz assim: mas ia ser tão bom se a gente pudesse ajudar o menino. Então vamos dar um jeito? E foi assim que logo depois Joãozinho saiu de casa, com uma cesta cheinha de cenouras embrulhadas em papéis vermelhos, azuis, roxos, amarelos, verdes, dourados e até cor de cenoura. Andou até o matinho lá no fundo do jardim e começou a esconder tudo por ali, com cuidado para não encontrar Dudu e não estragar a surpresa. Mas ele não precisava se preocupar. Porque naquela mesma hora Dudu estava do outro lado do jardim, perto da casa, com uma cesta cheia de ovos de chocolate, embrulhados em papéis vermelhos, azuis, roxos, amarelos, verdes, dourados e até brancos como casca de ovo. Adivinha o que ele estava fazendo? Isso mesmo, escondendo tudo por ali, com cuidado para não encontrar Joãozinho e não estragar a surpresa. Depois cada um voltou para sua casa, um pouco triste porque não tinha nada, e um pouco contente porque é bom fazer feliz um amiguinho da gente. E no meio da folhagem, de repente, cada um viu uma coisa diferente. Uma coisa colorida tão brilhante, e mais outra, e outra mais lá adiante. E foi uma pulação, foi uma gritaria, o jardim ficou cheio de grande alegria. Oba, oba, chocolates, ovinhos, bombons, gritava Joãozinho. E do outro lado: que delícia, minhas cenourinhas, viva! Gritou o Dudu. E depois foi só silêncio de desembrulhar tudo e comer, comer, comer. Comeram até ficar com a barriga bem cheia. E Joãozinho, já em casa, pensando lá para o seu lado, indagou: como será que meu pai conseguiu isso? Encher uma cesta todinha com uma coisa tão esquisita que eu nunca vi na vida? E aí ele foi perguntar. E o pai de Joãozinho respondeu: muito fácil, meu filho. Peguei umas cenouras da geladeira e embrulhei em papel colorido. Não é nada misterioso. Já na casa de Dudu, o pai dele deu um sorriso e uma piscadela e falou: pois é, coelho não é galinha, não põe ovo. E ovo de galinha tem gema e clara, não tem bala, nem é de chocolate. E a Páscoa é mesmo assim, um grande mistério. Não é mesmo fácil de entender, mas é assim. Um mistério, uma coisa que você vai descobrir quando crescer, um segredo dos coelhos e dos meninos e das meninas de Páscoa. Será que você sabe? Será que você também é uma criança de Páscoa? E o legal desse livro da Ana Maria Machado é que ela pergunta isso pra gente: será que realmente a Páscoa ela é de ovos de chocolate? Os ovos não vêm da galinha? Como é que pode ovos de chocolate, ovos coloridos? E os coelhinhos da Páscoa, eles aparecem mesmo para entregar esses ovinhos? É um grande mistério, mas o mais legal é que é importante a gente, ao imaginar, criar e brincar,
tanto com a literatura como com as lendas que a gente conhece e a gente vai o quê? Conhecendo e se apropriando quando a gente vai crescendo. É isso, a primeira historinha. E o meu último coelhinho homenageado de hoje, ele é muito especial e eu vou puxar o saco dele porque eu adorei ele. Não é porque ele é de Páscoa, não está nesse contexto de Páscoa, mas a gente está homenageando os coelhinhos, então tá valendo. E é porque ele é amante de livros. Ele se meteu numa confusão danada, está sendo até procurado pela polícia, porque ele é Carlinhos o Coelho, o ladrão de livros. Ai, gente, o que aconteceu com ele? Vamos ver agora por que ele se meteu nessa confusão. Ah, e eu não posso deixar de destacar que essa historinha foi criada pela Emily Mackenzie e foi lançada pela Vergara e Riba Editora. Isso é muito importante, a gente tem que saber quem produziu e quem escreveu os nossos livrinhos. Então vamos dar início à nossa história. Alguns coelhos sonham com alfaces e cenouras, outros sonham com campos floridos e suculentos dentes de leão. Mas Carlinhos era um pouco diferente. O Carlinhos sonhava com livros. Na verdade, ele não apenas sonhava, ele queria ler os livros o tempo todo. Carlinhos era um coelhinho muito curioso. Ele amava aprender palavras novas, ele amava o cheiro dos livros, ele amava o barulhinho das páginas virando, ele amava mergulhar nas histórias, fazendo de conta que era o capitão de um navio pirata ou mesmo um intrépido aventureiro na selva. Carlinhos amava livros, tanto que ele começou a entrar sorrateiramente no quarto das pessoas para ler os livros delas enquanto elas dormiam. Só que uma coisa estava levando a outra, gente. Ele não estava só lendo os livros, ele estava levando os livros com ele para casa. Ele saía de mansinho com histórias em quadrinhos e livros de culinária, se mandava com os dicionários, capturava romances e surrupiava poesia. O Carlinhos nunca teve tantos livros para ler e estava muito orgulhoso de si mesmo. Só que na nossa trama não tem só o Carlinhos, não. Também tem o Arthur, que também amava ler. Ele tinha prateleiras despencando, gente, com tantos livros de contos de fadas e estantes lotadas de livros ilustrados. Então, quando começaram a aparecer espaços vazios, acompanhados de cenouras pela metade e folhas de alface empapadas, e desapareceu o maior livro de monstro de todos os tempos e o livro favorito do Arthur, ele se deu conta do quê, gente? Que alguém estava pegando os livros dele. Então, gente, estava na hora do quê? Do Arthur descobrir quem pegou seus livros. O Arthur pegou seu kit especial de sobrevivência. Então, na companhia do seu ursinho de pelúcia, ele ficou na escuridão e esperou aparecer o ladrão. E eis que logo o Arthur ouviu um ruído no quarto. Ele revirou freneticamente seu kit em busca para achar uma câmera e um binóculo. Com a lanterna, ele iluminou os cantos escuros do quarto. E eis que ele flagrou quem, gente? O Carlinhos. Pare, volta aqui, coelhinho ladrão de livros. Ele gritou, mas Carlinhos deu no pé e já era tarde demais. Arthur ficou indignado e foi contar tudo para a mãe dele. Só que a mãe dele riu e falou assim, um coelhinho ladrão de livros, Arthur? Acho que sua imaginação está indo longe demais. Aí Arthur, também indignado, foi lá falar para a professora, que também não acreditou. Arthur, vai dar uma voltinha, pense muito bem no que você está me dizendo. E o livro favorito dele é esse aí, que está na tela. O maior livro de monstros de todos os tempos. O que o Arthur poderia fazer? Olhando para os seus monstrinhos favoritos, aquele coelho malvado tinha levado seu livro favorito de todos os tempos e ninguém acreditava nele, coitado. Só havia uma coisa a fazer. E a solução para o Arthur foi o quê? Ligar para a delegacia e denunciar o coelho. Quando eles atenderam, o policial falou assim: um coelho ladrão de livros, é? Quem diria? Havia algo de estranho nesse sujeito? Você pode descrever o coelho? Disse o policial pomposo, segurando o riso. E Arthur disse: bem, ele era marrom, tinha um rabo branco, fofinho. Ele estava usando uma camiseta que estava escrito: eu amo livros. Ao ouvir isso, o policial
Gargalhou alto e falou: se descobrirmos algo, entraremos em contato, tudo bem? E caçoou do menino. Tadinho, naquela noite Arthur estava de cabeça quente. Ele foi para a cama sem nenhuma história, mal conseguiu dormir. Enquanto isso, o Carlinhos tinha encontrado outra casa cheinha de livros para ele surrupiar. Só que dessa vez Carlinhos arranjou uma baita encrenca. Ele escavou e acabou indo parar na casa do policial Pomposo. Isso mesmo. Ora, o que temos aqui? Disse Pomposo. Seria o coelho ladrão de livros? Então o menino Arthur tinha razão? Na hora, o policial Pomposo ligou para o Arthur e avisou que tinha pego o meliante lendo em flagrante. Venha para a delegacia amanhã bem cedo para identificar o coelhinho ladrão de livros, disse ele. Moleza, pensou Arthur, porque não devem existir muitos coelhos que usam camisetas com a frase "Eu amo livros" estampada. Mas, gente, o Arthur estava enganado. Ele nunca tinha visto tantos coelhos todos usando camisetas do mesmo tipo. Aquilo seria mais difícil do que ele tinha imaginado. Então o policial Pomposo apertou um grande botão vermelho e pé! Um alarme tocou muito alto. E foi quando uma esteira rolante cheia de gulodices começou a funcionar. Folhas de alface, cenouras, maçãs e dentes de leão foram desfilando e todos os coelhinhos avançaram no banquete, exceto um. O Carlinhos não estava nada interessado pelas gulodices e comidinhas que passavam na esteira. Até que veio na esteira um agradinho especial. O Carlinhos não resistiu. Ele atacou o que, gente? A pilha de livros e começou a virar as páginas. Ah, te peguei, você está encrencado, disse o policial Pomposo. Me desculpe, gaguejou Carlinhos, é que eu não consigo enjoar de livros. Mas você não pode sair por aí roubando os livros, você vai ter que devolver todos, disse o policial Pomposo. Mas de repente o Arthur ficou com uma peninha do Carlinhos. O coelhinho tinha se metido naquela encrenca toda só porque amava os livros. Então Arthur disse: mas se você quiser muitos e muitos livros emprestados, eu sei exatamente onde você pode pegá-los. Aonde, gente, que o Carlinhos pode pegar livros emprestados? Na biblioteca. Gente, o Arthur resolveu a vida do Carlinhos. E hoje os dois são os melhores amigos de livro, um do outro, e amam ler juntos. Ah, e eles sempre devolvem os livros, principalmente o Carlinhos. A biblioteca é o lugar favorito dos dois. Agora, a gente me pergunta, por que vocês acham realmente que eu amei essa história? Por que será? Temos dois personagens que amam livros e amam ler, e ainda a resolução final da historinha é o quê? A solução tá toda na biblioteca. Não precisa roubar, pegar livrinho do amigo, porque pode pegar emprestado com a gente e depois devolver o livro. E assim o Carlinhos vai estar sempre se alimentando e tendo livros novos o tempo todo. Ah, gente, Carlinhos, ó, coelhinho do coração, né? Não, para uma bibliotecária. Agora que vocês já estão íntimos desses coelhinhos especiais da nossa biblioteca, ó, peguem essas historinhas, levem para casa, leiam e também contem na versão de vocês. Sempre quem conta aumenta um ponto. Reler e contar para o papai e para a mamãe, ter esse momento de leitura em família, ó, é super bacana. Uma dica ótima para além de caçar ovinhos em casa, ler com a família na Páscoa. Agora, gente, bora lá que a gente vai brincar de caça às cenourinhas.